Olá, me chamo Werner Lopes e eu vou falar um pouco sobre o último laboratório de física experimental, no qual nós tivemos como objetivo mostrar e obter um valor numérico para a resistência interna e a força eletromotriz e mostrar como elas se relacionavam. No caso, existe uma fórmula que relaciona ao passo que a DDP útil, que vai ser fornecida toda a malha, seria a força eletromotriz gerada pelo gerador menos o gasto interno que ele teria, sim, a resistência interna e a corrente. Dessa forma, nós conseguimos relacionar os dois e continuar com o objetivo da aula. Foram usados, como nossa imagem a seguir, um potenciômetro, que seria uma resistência variável, um multímetro e um amperímetro. Com isso, nós conseguimos construir uma malha mostrando ao longo a variação desses números. Meu grupo é composto por mim, Iago Nonaka, Lucas Alves e Vinícius Santos. Olá, meu nome é Lucas e eu vou explicar um pouco sobre a teoria por trás do experimento. Com o surgimento dos aparelhos eletrônicos, surgiu também a preocupação com o armazenamento da energia para ser usada em um sistema. Desse modo, surgiram as fontes de energia, ou também chamados de geradores de tensão. Esses geradores, por exemplo, pilhas alcalinas, baterias, ou mesmo fontes geradoras, impõem ao sistema uma diferença de potencial final. As fontes de energia são também fontes geradoras de força eletromotriz. Elas são representadas, idealmente, da seguinte forma, sendo Epsilon a força eletromotriz gerada pela fonte. Dessa forma, não há uma resistência interna na fonte e ela poderia obter, dessa maneira, uma corrente ilimitada. Porém, na vida real, ela é representada dessa forma, sendo Epsilon a força eletromotriz gerada e Ri a resistência interna dessa fonte geradora. A diferença de potencial útil utilizada no sistema será dada pela diferença do potencial entre as extremidades, entre os polos, assim, melhor dizendo, de uma fonte geradora. Dessa forma, podemos representar que a DDP final será dada pela força eletromotriz, subtraindo do gasto interno com a resistência interna da fonte, que seria a resistência interna vezes a corrente. Uma forma gráfica de representar a variação de diferença de potencial por corrente é dessa maneira. O topo do gráfico significa quando a corrente é igual a zero. Logo, U vai ser igual a Epsilon. Conforme aumentamos I, a corrente será dada dessa maneira, sendo R a resistência acoplada ao sistema, que seria, no caso do experimento, resistência equivalente, resistência variável, e R a resistência interna da fonte. Olá, meu nome é Iago Nonaka e eu vou explicar o que aconteceu na parte experimental. Bem, considerando o que nosso objetivo, que era determinar uma forma para achar a FEM e a resistência interna do nosso gerador de tensão, a gente percebeu que, variando a resistência equivalente, a gente ia acabar variando a corrente e a DDP, que seria facilmente observado com um voltímetro e um amperímetro. Dessa forma, a gente conseguiria obter um gráfico que ia relacionar a corrente e a DDP. E assim a gente conseguiria obter a FEM e a resistência interna. Dessa forma, a gente só precisava variar a resistência equivalente, que seria, como a resistência interna ela é constante, a gente precisava apenas variar a resistência acoplada ao sistema, que seria com a presença do potenciômetro. Assim, variando a resistência do potenciômetro, a gente ia obter valores associados à corrente e à DDP e dessa forma criar o gráfico. O sistema que a gente criou, que a gente fez, foi com o gerador de tensão ligado em série com o amperímetro, ligado em série com o potenciômetro, fechando o sistema, e o voltímetro ligado em paralelo nessa posição.
Olá, meu nome é Vinícius e agora estarei abordando um pouco sobre as conclusões relatadas durante o experimento. Primeiramente, nós chegamos à conclusão de que nenhum gerador consegue utilizar totalmente a eletromotriz associada a ele, por conta de uma dissipação decorrente de uma resistência associada a cada fonte, que dissipa energia na forma de calor. E, além do mais, conseguimos calcular o valor dessa resistência através de uma análise de um resistor externo acoplado a um circuito com essa fonte, que, ao variarmos aquela resistência externa, ela provoca uma mudança na corrente do meu sistema e no meu potencial útil, que, associado dessa forma, conseguimos, junto com a força eletromotriz da fonte, determinar essa resistência interna que dissipa essa energia. Muito obrigado.